Oi, eu vou comentar agora em vídeo uma questão da prova da La Salle, de Guarda Municipal de Canoas, que foi aplicada ontem, que eu fiz um rascunho e publiquei só a foto da solução dos diagramas, mas como ainda surgem dúvidas e algumas pessoas entraram em contato, eu vou fazer em vídeo para tentar esclarecer. A questão 35 diz que A é o conjunto dos gaúchos que possuem carteira de habilitação do tipo A e B é o conjunto dos gaúchos que têm habilitação do tipo B. Daí fala no conjunto resultante de B menos A. O que é B menos A? Tudo que faz parte do conjunto B e não faz parte do conjunto A. Então, isso aqui é B menos A. Da mesma forma, A menos B é o que faz parte somente do conjunto A. Está no conjunto A, mas não está no conjunto B. Então, isto aqui, somente o conjunto A, é o conjunto A menos B. Então, essa região que eu destaquei aqui corresponde aos conjuntos B menos A, união com A menos B. Isso em linguagem corrente é dizer que são os motoristas que têm ou habilitação do tipo A ou têm habilitação do tipo B. Então, o correto é dizer que ou possui a habilitação do tipo A, ou possui a habilitação do tipo B. Tá? Ou tem uma ou tem a outra. Então, essa operação entre conjuntos, esse resultado, corresponde a essa frase em linguagem corrente. Ou possui habilitação do tipo A, ou possui habilitação do tipo B. Que era a alternativa E, conforme o meu gabarito preliminar, feito ontem, e conforme o gabarito preliminar da banca também, que foi publicado hoje de manhã. Então, o meu gabarito publicado ontem confere com o gabarito da banca. Tá? A alternativa E é correta. Daí a pergunta que me surgiu foi, que chegou até mim. Ah, professora, mas e se os conjuntos fossem sem intersecção? Não tem problema, olha só. Se eu tivesse dois conjuntos disjuntos, se não houvesse intersecção entre eles, tá? Um caso particular. O caso geral, o caso mais abrangente é aquele que eu já representei. Supondo que exista intersecção, já que a gente sabe que pode acontecer isso de terem motoristas com as duas habilitações, do tipo A e B. Mas o caso particular que me foi perguntado, se os conjuntos forem disjuntos, tá? Quando não tem intersecção, ó, A intersecção B é vazio, quer dizer que esses dois conjuntos são disjuntos. Então, se fosse essa situação, se não houvesse pessoas que tivessem a habilitação do tipo A e também do tipo B, tá? Caso isso acontecesse. O que é a diferença A menos B? A menos B é o que faz parte do conjunto A e não faz parte do conjunto B. É o que faz parte somente do conjunto A. Então, isso aqui seria a diferença A menos B. Da mesma forma, o que seria a diferença B menos A? B menos A é o que faz parte somente do conjunto B. Está no B, mas não está no A. Então, isso aqui seria o conjunto B menos A. E como é que eu interpreto essa situação se os conjuntos forem disjuntos, se não houver intersecção entre eles? Quer dizer que ou tem o elemento ou está no conjunto A, ou está no conjunto B. Certo? Essa união é representada pelas pessoas que ou têm habilitação do tipo A, ou têm habilitação do tipo B. De qualquer forma, o meu gabarito continua sendo a alternativa E. Tá? Então, os conjuntos serem disjuntos, na verdade, é um caso particular. Era uma possibilidade de representação, mas essa não é a situação mais abrangente. Eu não posso supor de cara que esses conjuntos não têm intersecção. Então, eu suponho que tenha sim intersecção. Tá? Atenção, porque isto, tanto nessa representação quanto nesta, a união entre dois conjuntos, o que é A união B? O que é A união B? É X pertence ao conjunto A ou
X pertence ao conjunto B. Então, o que nós tínhamos na alternativa A só seria correto se a pergunta fosse esta operação aqui entre conjuntos. A união B. Tá? Isso aqui é uma suposição, tá? Se a pergunta do enunciado fosse esse conjunto, A união B, é formado pelos elementos que estão no conjunto A ou no conjunto B. E este ou aqui é uma disjunção inclusiva. Ou seja, permite que eu tenha elementos que participam dos dois conjuntos simultaneamente. O X pode estar no A e no B. A intersecção que está aqui no meio, ó, ela está aqui dentro da união também. Então, se a pergunta fosse esse conjunto, A união B, a resposta seria a alternativa A. Então, letra A, só se a pergunta fosse esse conjunto aqui, ó, A união B. Não era o que foi perguntado no enunciado, tá? Então, para a pergunta do enunciado, que era esta operação, B menos A, união com A menos B, ela representa o conjunto das pessoas, dos gaúchos habilitados, que ou possuem habilitação do tipo A, ou possuem habilitação do tipo B, tá? Ou tem uma, ou tem a outra. A intersecção, ó, tá fora. Os que têm as duas habilitações não estão incluídos nesse conjunto. Por isso, não pode ser simplesmente o ou, porque o ou é uma disjunção inclusiva. Inclusiva, permite que as duas sejam verdadeiras, que as duas aconteçam, tá? A alternativa E, portanto, é a correta. Se ficou ainda alguma dúvida, entra em contato comigo.